Olá! No Brasil, cada pessoa produz em média 387 quilos de resíduos por ano, o equivalente àquilo que é produzido nos países de renda média e alta, com PIB per capita em torno de 10 mil dólares ao ano. Mas nesses países, a coleta chega a praticamente 100% do que é gerado e a destinação adequada é feita em grande parte deles. Aqui em Campinas, são produzidos 1,3 toneladas de lixo doméstico diariamente e apenas 3% é reciclado. Desde 2014, a cidade exporta os resíduos para uma empresa em Paulínia que faz o transbordo e o acondicionamento do lixo, mas se prepara para ter uma usina de tratamento e cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas como é feito esse processo atual? Quais os prós e contras? E os desafios para que a cidade faça o tratamento correto do lixo doméstico? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! R$ 80 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 38% da população, não têm acesso a serviços de tratamento e destinação final adequados dos resíduos. São mais de 3.300 municípios que ainda dispõem seus resíduos em lixões e aterros controlados e mais de 20 milhões de pessoas que sequer contam com a coleta regular. Em Campinas, uma grave manifestação de varíola no ano de 1870 já foi o primeiro desafio no que diz respeito à limpeza pública, pois a deficiência do serviço era considerada uma das principais fontes de moléstias. Resoluções da Câmara Municipal e orientações do Código de Posturas daquela época obrigavam a população a manter limpas as ruas e a remover o lixo para os locais que haviam sido determinados. A Praça Carlos Gomes, até fins do século XIX, era conhecida como Largo do Lixo, pois ali se acumulavam os detritos recolhidos das residências. No século XIX, por exemplo, onde era colocado o lixo da cidade? E nós descobrimos que o Jardim Carlos Gomes, a Praça Carlos Gomes, foi o principal lixão de Campinas no século XIX. Então as pessoas acumulavam lixo em casa e quando podiam, iam até essa área e lá depositavam esse lixo, né? E em 96, então, nós restauramos com fotos que conseguimos de 1930. Então hoje a Praça Carlos Gomes é a praça original de 1930. Fizemos escavações e encontramos lixo, né? Lixo que de embalagens, por exemplo, de óleo, de bacalhau que vinha de Portugal, do século XIX. De lá até 1984, Campinas mantinha seu lixo depositado em céu aberto. O conhecido lixão da Pirelli, no Jardim Satélite Íris, na região do Campo Grande, é um dos maiores problemas ambientais da cidade. E hoje, o local não lembra mais aquele tempo, mas esconde um solo contaminado que precisa de remediação. O maior passivo ambiental da cidade é o famoso lixão da Pirelli. A gente tinha um lixão ou tinha mais que um? Tinha um grande lixão, que era o lixão da Pirelli, mas haviam pequenos outros lixões, né? Mas o grande lixão era o da Pirelli. Serão 35 milhões de reais para implementar as medidas de recuperação. Nós já fizemos todos os estudos técnicos e estamos agora fazendo uma licitação pública para contratar uma empresa que vai descontaminar o lixão da Pirelli. Tirar aquilo que é contaminado, né? Nós temos muitas contaminações, por exemplo, baterias, pilhas, lixo hospitalar, né? Isso tudo tem que ser retirado e incinerado. Em 1985, começou a operar o primeiro aterro sanitário da cidade. Campinas teve o seu primeiro aterro sanitário, que foi o Santa Bárbara, um aterro energético, inclusive,
né? Os caminhões de lixo da prefeitura, por exemplo, eram movidos a gás metano extraído do aterro sanitário. O Santa Bárbara recebeu aproximadamente 1,26 milhão de toneladas de lixo em uma área de 420 mil metros quadrados e a ideia era que um sistema de aproveitamento do biogás gerado abastecesse a frota de caminhões da coleta. Mas o aterro teve uma vida curta. Santa Bárbara ele foi encerrado em 1992 por pressão dos moradores do bairro. O bairro cresceu muito e o aterro, enfim, incomodava, principalmente por conta de cheiro, de lixo, né? E aí nós iniciamos o Delta nesse mesmo ano. O Delta A funcionou por 22 anos. Em 2014, parou de operar após atingir o limite da capacidade de resíduos. E o Delta recebeu o lixo de Campinas até 2014, quando ele foi encerrado por conta do esgotamento da capacidade de recebimento de lixo. Nós não tivemos outra opção a não ser mandar o nosso lixo para um aterro sanitário licenciado, né? O escolhido através de uma licitação pública foi o aterro Estre de Paulínia, para onde o lixo vai hoje, né? No próximo bloco, o tratamento do lixo de Campinas, que hoje, com um pouco mais de 1.100.000 habitantes, produz 1.300 toneladas de lixo domiciliar por dia, material que é encaminhado a uma empresa particular de Paulínia. Desde 2014, com o fim da operação do Delta A, Campinas passou a enviar o lixo para Paulínia. A empresa Estre foi escolhida em uma licitação que hoje está em torno de 38 milhões de reais anualmente para processar o resíduo. O CGR, Centro de Gerenciamento de Resíduos, iniciou suas atividades em 2000. 31 municípios enviam seus resíduos para a empresa, 16 deles da região metropolitana de Campinas. Uma das áreas foi encerrada este ano e uma nova, com cerca de 1 milhão de metros quadrados, foi licenciada para receber todo o lixo e ela está localizada praticamente ao lado do antigo espaço. Breno, aqui ao fundo a gente tem essa célula encerrada. O que é isso? O que representa isso? Tá certo. Na verdade, essa célula encerrada faz parte do complexo que é o CGR Paulínia, onde tem várias tecnologias sendo implantadas. Nesse caso, o que acontece? O aterro sanitário ele tem um projeto específico e à medida que você conclui esse projeto, ele chega no final da vida útil, você tem um processo de encerramento da célula, tá? Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Então essa célula já foi encerrada no final do ano passado, mas ela continua sendo monitorada. Então todo o chorume que é gerado dentro dessa célula é encaminhado por gravidade até esse ponto, assim como o biogás gerado na decomposição dos resíduos são coletados e incinerados, queimados na central de biogás. Pessoal, vocês devem até estar ouvindo algum barulho ao fundo. A gente está justamente entre esses centros da usina de biogás e também de chorume. O chorume, exatamente quando a gente fala num tratamento de lixo, o chorume é um grande problema para a maioria das cidades. É verdade. E como que é o tratamento dele aqui? Eu acho que o principal ponto é o seguinte, a gente precisa ter atenção no chorume e no biogás, né? Eu dou exemplo em casa, quando você deixa um saco de lixo durante uma semana, você vai ver um odor realmente desagradável e no fundo do saco todo aquele líquido preto. Aquele líquido preto é o chorume e o odor desagradável é o biogás. Então o que a gente tem que fazer? Primeiramente você tem que impermeabilizar essa célula no fundo
para que ela não permita nenhum tipo de vazamento desse chorume no solo, para que não haja nenhum tipo de impacto no solo. Muito bem, à medida que você impermeabilizou a célula, você coloca um sistema de drenagem desse chorume com tubulação e pedra para que ele possa encaminhar para esse ponto. Então aqui nós temos diversos tanques de acumulação e atualmente o chorume nesse CGR aqui de Paulínia, ele é tratado externamente, né? Tanto em extrações da Sanasa, como também em Jundiaí, estações de esgoto. Tratar o chorume é muito parecido com o tratamento, nesse caso, do esgoto doméstico, né? Porque o que tem o chorume? Na verdade, assim como o esgoto doméstico, ele tem uma quantidade de matéria orgânica bem alta, que é o que o pessoal chama de DBO, né? Bem elevado. Então, basicamente, essas estações, elas tratam tanto o esgoto doméstico quanto o chorume através de sistemas biológicos e físicos para retirar essa carga. Isso acaba ficando um lodo, no caso o lodo volta para o aterro e a água limpa então é descartada no córrego. Inclusive a gente tem alguns canos pretos ao fundo. Exato. Isso é o quê? Exatamente, então o chorume ele é coletado por baixo e o biogás, que é um gás, ele é coletado por cima. Então toda essa tubulação que você está vendo, inclusive essa central de regulagem, está ligada em diversos tubos, porque a cada 50 metros existe um tubo onde o biogás, ele, por ser o gás, ele vai até o topo do aterro. E aí então existem sistemas de bomba que succionam o biogás através dessa tubulação. E leva para a usina. Exatamente, leva para a usina onde é realizada a queima nas tochas. Muito se fala da utilização do biogás. Hoje vocês fazem a queima. E isso não prejudica o meio ambiente, essa queima? Ao contrário. Na verdade é o contrário, porque o que acontece? O metano, que basicamente é 50% ou até um pouco mais do biogás, do componente do biogás, é um gás de efeito estufa, bem prejudicial à questão do aquecimento global. Então, à medida que você queima esse metano, você transforma o metano em CO2, o gás carbônico, e com isso diminui 21 vezes, mais ou menos, em média, o potencial de prejuízo para a questão do aquecimento global. Mas a gente já tem um projeto para ir além dessa simplesmente queima. Porque o que acontece? Na verdade, o metano, ele é um gás combustível. Então, nós vamos fazer no próximo passo, já estamos inclusive com orçamento, com projeto, para fazer a geração de energia elétrica utilizando como fonte de combustível o biogás, o metano. A Política Nacional de Resíduos, ela veio realmente para consolidar o tema no Brasil. E ela fala simplesmente que, primeiro, não se pode utilizar mais lixões. Então esse é o primeiro passo, né? Fechar os lixões, porque o lixão é uma questão ambiental, uma questão de saúde pública. O chorume vai infiltrar e vai contaminar. Muito bem, mas não é só isso. A linha da Política Nacional de Resíduos é você aproveitar o lixo enquanto matéria-prima. Então nesse tema, a Esther está muito à frente dos demais. Em Campinas, a expectativa é que a cidade volte a utilizar o Delta A, pois um lado do aterro cedeu devido ao assentamento do resíduo depositado. Bom, o Delta A ele precisa ter o seu encerramento feito. O que é um encerramento? É o selamento do aterro. A norma da própria CETESB, em norma técnica, permite que ele seja encerrado com lixo. O que é esse encerramento? Nós temos lá o que nós chamamos de face leste do aterro, você acompanhou a gente, ela se deformou por conta do murchamento do aterro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar lixo naquela face, cobrir esse lixo, gramar então com gramínea sobre ele e ele ficará selado. Significa que ele nunca mais voltará a ser operado. É um processo que pode dar à cidade de Campinas um fôlego de 2 anos. Isso significa
uma economia para o município perto de 80 milhões de reais. Num momento de crise econômica, financeira que nós vivemos, isso é muito importante. Mas o encerramento ele tem que ser feito de qualquer forma. Ele pode ser feito com lixo, pode ser feito com material inerte, por exemplo, entulho de construção, ou pode ser feito simplesmente com terra. Né? Então, o que nós tentamos fazer? Né? Unir o útil ao agradável. E agora, então, nós estamos fazendo as últimas tratativas com a CETESB para ter o início do encerramento do aterro. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, que em março deste ano fez uma vistoria no Delta A, fala da preocupação com esse tema. Na verdade, a comissão até priorizou esse tema para esse segundo semestre e tem duas preocupações da comissão. Uma é a reutilização do Delta, né, para que ele possa voltar a receber resíduos, até numa medida necessária para recompor as encostas que cederam e que precisam, é uma tarefa que precisa ser feita até para o encerramento do aterro. Essa recomposição pode ser feita com terra, outro material ou com o próprio lixo. Tecnicamente, já foram vencidas todas as etapas, o DLU, né, Departamento de Limpeza Urbana, já se estruturou, já adotou todas as medidas. Agora depende de uma autorização da Justiça. A gente quer entender o porquê, mas isso seria uma medida importante para Campinas, porque na verdade hoje nós estamos exportando o nosso lixo. Além dos impactos que tem causado, não só no trajeto, passa por Sumaré, Hortolândia, além de Paulínia, né? É um recurso que, se economizado, poderia estar sendo utilizado para outras necessidades ou prioridades da cidade de Campinas. E a outra, obviamente, é o processo de solução definitiva, né, para o resíduo de Campinas. Há muito estamos aguardando que seja lançada uma PPP, na verdade, buscando uma parceria público-privada para gestão definitiva e tecnicamente adequada do nosso resíduo, adequando inclusive as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No próximo bloco, o futuro do tratamento do lixo. E será que os municípios vão cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fim dos lixões e aterros até o ano de 2021? Mais de 3.300 cidades brasileiras ainda têm aterros não controlados, os conhecidos lixões. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo para que eles fossem extintos esgotou-se em agosto de 2014. Estados, municípios e o Distrito Federal deveriam ter construído aterros sanitários capazes de gerenciar adequadamente os resíduos sólidos, mas isso não aconteceu. Na empresa de gerenciamento de resíduos em Paulínia, o lixo é reciclado e tratado de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta unidade representa o futuro do lixo, onde grande quantidade de materiais como estes passa por um processo de segregação e é transformado em combustível derivado de resíduos, que substituem os combustíveis derivados do petróleo. Assim, as empresas passam a utilizar esse material, menos poluente que outras alternativas para a queima em caldeiras. Chamado de tiranossauro, o equipamento de 120 metros de comprimento tem capacidade para processar 1.000 toneladas de lixo para transformá-lo em 500 toneladas de combustível por dia. Onde nós conseguimos fazer, com a fração seca do resíduo, um combustível para alimentar caldeiras, fornos de cimento e outros. E além disso, já estamos com um projeto para implantar um sistema de reciclagem mecânica aqui nessa unidade, né? Então, a ideia é que no futuro o que vá para o aterro seja só o rejeito. Em Campinas, a Prefeitura tem um projeto para a construção de uma usina para o tratamento de lixo através de uma PPP, parceria público-privada, em uma área chamada Delta B. É uma área contígua ao Delta A,
que já está, vamos dizer, destinada para isso, para usinas. Ela é uma área que teria problema para uso como aterro, mas como usina não, porque as usinas, o lixo é tratado em área fechada, então não há atração de pássaros, né? O aterro, por mais bem que ele seja operado, ele acaba atraindo pássaros, né? E isso é o grande problema na rota de aviões, né? Porque um pássaro pode derrubar um avião de grande porte. Mas a usina não há interferência, porque todo o processo é feito em ambiente fechado, então não há atração de pássaros. O objetivo é tratar 100% do lixo, como exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto de Campinas são 3 usinas. A primeira usina é uma usina de reciclagem. Então o lixo vai entrar nessa usina, é uma usina totalmente automatizada. Os sacos de lixo são rasgados, abertos, e o processo então ele retira todo o material que pode ser reciclado, que está dentro do lixo. Sim. O que vai passar para a segunda usina? Vai passar o que nós chamamos do lixo orgânico. Restos alimentares, né? Material que se decompõe. Essa segunda usina, ela vai fazer o que nós chamamos de compostagem do lixo, que é, então, um processo acelerado através de bactérias para transformar o lixo orgânico em adubo, né? Fertilizante, condicionador de solo para a agricultura. Essas 2 usinas juntas conseguem tratar aproximadamente 50% do lixo. Vai passar para a terceira usina, né, 50% do lixo, que não foi possível tratar na primeira e não foi possível tratar na segunda. É o que nós chamamos de rejeito. O rejeito vai para a terceira usina. O que é a terceira usina? É uma usina de CDR, combustível derivado de resíduos, porque esse rejeito, ele tem poder calorífico, poder de queima, então ele vai ser condensado e transformado no que nós chamamos de carvão do lixo. Então ele poderá ser usado em caldeiras, fornos de cimento, né? E dessa forma então, 100% do lixo é tratado. Com o prazo estendido, as capitais e municípios de região metropolitana terão até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões. Os municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base no censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros sanitários. As cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes terão um prazo até 31 de julho de 2020. E já os municípios com menos de 50 mil habitantes, o prazo é até 31 de julho de 2021. Mas cumprir essas metas será algo muito difícil. Certamente nenhum município no Brasil vai cumprir, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, enquanto política de resíduos, ela é fantástica, né? Onde ela peca? Quando ela não traz recursos para fazer o sistema de tratamento. Por que nós estamos fazendo uma parceria público-privada? Porque o município não tem recurso para investir aqui perto de 700 milhões de reais nesse processo. Então ela vai na iniciativa privada, a iniciativa privada vai fazer um investimento e a prefeitura vai pagar para a iniciativa privada por tonelada de lixo que ela tratar para o município. E não há, no Brasil, hoje, nenhuma usina funcionando. Então, o Brasil ele está engatinhando ainda nesse sistema. A Europa trata só 30% do lixo. 70% do lixo na Europa ainda é aterro. Estados Unidos trata só 22% do lixo. 78% é aterro sanitário. Paulela vê no modelo consorciado uma saída para que os municípios resolvam o problema. A região de Nice trata 100% do seu lixo. Aqui pode acontecer a mesma coisa? Pode acontecer. Essa usina que nós estamos preparando,
ela terá capacidade para tratar o lixo de toda a região metropolitana. Então, como ela será uma empresa, qualquer município, se ele se interessar, ele poderá trazer para essa usina e pagar para a concessionária para que ela trate o seu lixo. A gente tem que se espelhar em alguma coisa. E a gente se espelha no quê? Nos países mais desenvolvidos, que não resolveram ainda o problema. E por que não resolveram? Porque custa muito caro resolver. Os aterros, eles têm que ser extintos, né, pela política nacional. Esse modelo tipo Delta, ele não pode existir mais. Nós possuímos um resíduo ou lixo, vamos dizer, muito rico, mas em Campinas é um absurdo, menos de 3% do resíduo produzido ele é reciclado, né? Então a gente tem um potencial de reutilização de muito material que hoje está sendo descartado inadequadamente, né? Para que ele possa ser reinserido nos processos produtivos, plástico, vidro, metal, papel, papelão, e mesmo a matéria orgânica, que ela pode, num sistema de compostagem, virar adubo, enfim, ter outra finalidade. E ainda aquilo que não puder nem ser reciclado, nem virar adubo, pode se transformar em energia, né? Então existe um poder calórico muito grande, né, no nosso resíduo e que está sendo desperdiçado. Quando o secretário esteve na Comissão de Meio Ambiente, no início deste ano, falando dessa proposta, ele disse que a solução técnica vai ser discutida no momento da PPP. Quer dizer, das propostas apresentadas, obviamente, talvez possam surgir alternativas tecnológicas que atendam com maior eficácia, com maior ganho, rendimento e inclusive economia, a necessidade de dar destinação adequada para o resíduo. E a coleta seletiva? De que forma ela pode ajudar nesse processo? A coleta seletiva depende basicamente de conscientização do cidadão, né? Então é educação ambiental. Europa, por exemplo, Estados Unidos, Japão, reciclam em média 20% do lixo, né? É o maior número que se tem no mundo, 20%, né? Nós fazemos 10% do maior número do mundo. Podemos chegar em 20%? Podemos chegar, mas isso tem que passar por um processo de conscientização do cidadão. Ela só vai ser eficaz se as pessoas incorporarem também uma mudança de atitude. Eu já tenho que começar a fazer a separação ou segregação do lixo que pode ser reciclado em casa, nas casas, né? Então aí, ao acabar de utilizar determinado produto, a dona de casa, o cidadão, ele tem que separar, limpar, evitar resíduo, quer dizer, já fazer uma preparação do resíduo para que possa ir para a cooperativa em condições de serem realmente utilizados. Mas esse caminho de chegar ao modelo sustentável e ecologicamente correto certamente passará pelo bolso de cada cidadão. Em Campinas, o cidadão paga em média por mês R$40. Cada domicílio, né? Não o cidadão, cada domicílio. Estados Unidos, em média, um domicílio paga $300 por mês para ter o seu lixo tratado. O poder público sozinho não consegue fazer isso. Agora você tem que fazer isso de uma maneira que a iniciativa privada se sinta atraída e tenha interesse em exercer essa função, mas isso tem que ser medido também para o impacto que isso pode causar para o cidadão. Você também não pode onerar ainda mais o cidadão nesse momento de crise econômica, aumentando a taxa de coleta e tratamento de lixo, que hoje nós já pagamos. Quer dizer, o que nós pagamos hoje, comparado a outros países, ainda é muito pequeno para você dar a solução adequada para o resíduo. A pergunta que se faz é muito simples. O cidadão está disposto a pagar por isso? Essa é a pergunta a ser feita. O efeito é para o meio ambiente, é para a saúde, é para a organização das cidades. Quer dizer, o ganho que a coletividade tem é imenso, né? A própria natureza, obviamente, porque a gente não vai continuar dispondo de forma irregular, poluindo o solo, água ou a atmosfera, e isso impactando depois não só na saúde da população, como em outras formas de vida. Então, o ganho é geral.